Então, pessoal, a nossa aula sobre geometria analítica, tá? A geometria analítica vai ser o que? Vai ser a geometria, o estudo da geometria. No caso, a gente vai falar muito sobre ponto e reta, tá? Que é o nosso básico do começo de conteúdo, envolvendo a geometria e a álgebra, a relação que existe dentro do plano cartesiano, né? Lembra do x e do y, né? E a relação dos elementos geométricos que estão nele, tá? E a álgebra envolvida nesse sentido. Então a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, a média geométrica algébrica de um segmento, pessoal, super simples, né? As distâncias de A até B, né? Só somar ou diminuir e assim por diante, tá? Vamos falar um pouquinho do sistema cartesiano ortogonal, que é o que? É o plano cartesiano. Lembrando que o eixo x é a abscissa, o eixo y é a nossa ordenada, a junção de x com y vai me dar uma coordenada cartesiana, ok? Então, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, uma imagem e ela é vetorizada, ela vai para o plano cartesiano. Então, eu vou ter elementos que vão me dar consistência para cálculos de áreas, de segmentos, de volume e assim por diante. Vou imaginar, por exemplo, né, ó, aqui eu tenho o desenho de uma fachada de um sobrado. Nesse caso, que eu estou usando um programinha, né, o AutoCAD, que é um programinha que vetoriza as imagens. Vamos imaginar que você tivesse uma imagem aqui, tá? Da fachada. Ela aqui dentro, essa mesma imagem, tá? Dentro do nosso programinha aqui, ó, ela está vetorizada, ou seja, ela está dentro do plano cartesiano. O que significa? Olha só aqui, né? Eu tenho x e eu tenho o meu y aqui, tá? No nosso plano cartesiano. Então significa o que? Significa que, ó, a imagem ela vai ter componentes, ó, length, no comprimento, né? Vamos imaginar que eu quero saber desse meu, seria a abertura da janela, ó. Eu tenho a abertura da janela, eu quero saber porventura qual é a área da minha janela, ok? A área que eu tenho de abertura dessa janela, eu vou o perímetro dela, lembra que perímetro, né? Soma dos lados. E vocês podem analisar que aqui, ó, eu tenho as 4 coordenadas, no caso x, y, e eu tenho um z aqui porque, né, acabou colocando um pouquinho na terceira dimensão, tá? Mas aqui pode ver que o z é igual, então ele está planificado daí. Dos 4 pontos dessa minha janela, tá? Vamos relembrar um pouquinho do nosso plano cartesiano. Lembra, ó, o x, que é a abscissa, ó, onde se cruza as duas retas perpendiculares que formam 90 graus. O meu x para a direita positivo, para a esquerda negativo, né? Ó, lembrando que é 0, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, né? É tudo rodeado por 1. Na parte do y, ok, que é a minha ordenada na minha vertical, aqui está o 0, para cima é positivo, para baixo ele é negativo, ok, gente? Então, o que acontece? Vamos imaginar o caso, né, que eu tenho, sei lá, ó, um retângulo, ele está planificado. Aqui eu vou ter então o meu x e o meu y, como vocês veem ali, ó, ok? O que acontece? Eu quero calcular a distância deste ponto até aquele ponto, ok? Está calculado, né? Nesse caso eu tenho aqui uma distância de 562,62. Poxa, como é que acontece isso? A distância entre dois pontos, no caso entre esses dois vértices desse meu quadradinho, né?
lá o programa ele já calcula para mim direto. Por quê? Porque tem um modelo matemático, né, inserido no software ali, na programação, que faz isso. Que é o nosso próximo assunto que nós vamos ver, a distância entre dois pontos. Então a gente vai aprender tudo no papel, né, o que se faz no computador também. O que acontece? Vamos imaginar que eu tenho um pontinho. Vou botar lá um pontinho qualquer. Está aqui o meu pontinho, ok? O que acontece? Esse meu pontinho, ele tem duas coordenadas. A coordenada x, e a coordenada y, dentro do meu plano cartesiano. Vocês podem ver que a z é zero, porque está planificado, duas dimensões, né? Agora, o que acontece? Se porventura esse ponto ele tivesse uma terceira coordenada, seria a coordenada z. Por quê? Por causa que, né, ó, eu estaria agora trabalhando na terceira dimensão. Ó. Se vocês analisarem ali, ó, o x, o y e o z. Ó. Vou tentar jogar mais para o meio da tela. Ó. Né, ó, tá vendo ali, ó, bem no meio, ó, o x, y e z. Ó. Então ele teria agora uma terceira coordenada, ou seja, que seria no caso, né, uma altitude talvez, e assim por diante. Nesse caso o meu z ele é zero, né, porque estou trabalhando em duas dimensões. Vamos imaginar um retângulo planificado dentro do plano cartesiano. Eu vou ter área, vou ter perímetro, tem todos os elementos dele. Por isso que existe a geometria analítica, tá, pessoal? Agora eu vou pegar, vamos jogar para a terceira dimensão. Ó. Beleza. Ele em si ainda está planificado, porque o retângulo, né, ele não mudou. Vocês podem ver que o retângulo ele era bem retinho, né, bem de quina, bem perpendicular. Ó. Visualmente ele parece que não aqui, né, mas ele está. Agora vamos pegar, ó, vamos dar uma terceira dimensão para ele aqui, ó. Beleza, ó. Pronto, agora eu teria minha coordenada z do plano cartesiano, ok? Então, o que acontece? O nosso plano cartesiano, ele vai ter o x, o y e o z. A gente acaba não explorando ele, justamente por causa que, né, ele é um pouquinho complicado daí, né, de trabalhar. Só queria mostrar um negocinho aqui, só um segundinho, ver se eu acho ele aqui, eu quase não uso. Aqui. Né? Eu estou renderizando lá esse meu bloco retangular, no caso, assim, uma figura geométrica. Daí, né, quando você olha lá um móvel planejado, uma casa ali feita, né, ele é renderizado. Não nesse programa, né, num programa mais sofisticado também, daí, né, porque esse programa tem umas certas limitações daí, mas para que eu trabalho ele é mais do que eu preciso. Então, vamos dar uma trabalhadinha agora no plano cartesiano. Então aqui acho que sobre a numeração, acho que todo mundo, né, consegue entender, todo mundo lembra, isso aqui não é novidade. Faz lá de meio em meio centímetros, ou quadriculado, ou se não, coloca mais ou menos onde é que tu acha, porque hoje em dia se faz tudo no computador. Os elementos que estão aqui, ó, quando x é positivo e y também, está no primeiro quadrante. Quando os meus pontos estiverem aqui, estará no segundo quadrante. Veja que o y é positivo, o x é negativo. Aqui no terceiro quadrante, aqui no quarto quadrante, ok? Para quem trabalha com desenho de técnico, geralmente de peças metálicas, né? Quem fez Senai ali, você fala de edro daí, tá? Por quê? Porque no Brasil a gente trabalha no primeiro quadrante, tá? Países de línguas inglesas aí
trabalha no terceiro quadrante. E quem trabalha com desenho técnico tem que acabar tendo que informar em qual quadrante está, né, o desenho técnico, né, feito ali as vistas e assim por diante lá do, sei lá, de uma peça metálica, né, que você acabou lá detalhando daí na planta. Beleza, gente? Então, isso seria a nossa primeira parte ali, tá? Do plano cartesiano. Vamos colocar as coordenadas cartesianas, lembrando que sempre o primeiro valor que aparece é sempre do x. E depois o que aparece é sempre do y. Ok? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho esses pontos para colocar no plano cartesiano, que era a sua atividade para fazer. Beleza? Então vamos pegar lá, ó, e vamos colocar eles ali. Ó, 3 e 2. Significa que o primeiro valor é o x valendo 3 e o y, que é o segundo valor, valendo 2. Então vamos lá, ó. X valendo 3 está aqui. Eu vou fazer do meu jeito, né? Porque eu estou fazendo no computador aqui para vocês. Mas vocês tentem fazer, né, do melhor jeito possível. 3x valendo 3. Pronto. Y valendo 2. Tá? A junção deles, o meu pontinho, ok, vai ser a minha coordenada cartesiana. Ok, pessoal? Beleza? Então aqui vai ser o meu pontinho, que vai ser a minha coordenada cartesiana. Fechou? Aqui, se quiser depois apagar ou assim por diante, né? Fique à vontade, tá? Ele pertence ao primeiro quadrante. Então, botou o pontinho lá e tu coloca aqui primeiro quadrante. Só coloca um primeiro em números romanos, se possível, tá? Porque aqui números romanos não consigo colocar aqui. Bota lá em números romanos primeiro, que primeiro quadrante tá bom. Segundo, ó, menos 1 com 2. Primeiro valor é o x valendo menos 1 e y é o segundo valendo 2. Então vamos lá. Nesse caso, x valendo menos 1 está aqui e y valendo 2 está lá. Ó. Eu só passo um pouquinho, né? Só para mim fica mais fácil. Pronto. Está ali. O nosso segundo ponto pertencente ao segundo quadrante. Menos 3 com menos 2. X vale menos 3. Ok. E depois agora y vale menos 2. Pronto. X valendo menos 3. Y valendo menos 2. Lembrando que sempre primeiro eu olho os números que estão deitados na horizontal. Depois os que estão em pé na vertical. Beleza, então. Então vou colocar lá o meu pontinho. Né, ó, bem aqui, pertencente ao terceiro quadrante, tá? Menos 3, menos 2, agora x valendo 3, y valendo menos 4. X valendo 3 está aqui, e y valendo menos 4, lá embaixo, ó. Pronto. No encruzo deles, a nossa coordenada cartesiana no quarto quadrante. Vamos colocar agora as letras aqui só para a gente poder lembrar do número do ponto. Por favor, façam o mesmo no caderno daí, tá? Ponto, eu sempre vou botar o número, a letrinha do ponto, tá? Sempre letra maiúscula daí, tá, pessoal? Que é o que se pede daí do, no caso, aqui é o pontinho A. Aqui é o pontinho, pontinho B. Aqui é o nosso pontinho C, pontinho D, tá bom? Ponto C, ponto D.
Os próximos pontos eu não vou botar letra, gente, porque, né, o vídeo não fica muito extenso, que eu sei que é muito cansativo ficar escutando a minha voz, né? Isso aí é quase um... Então, assim, ó, próximo, vou deixar quieto daí esses pontinhos, botar esses pontos, tá? Ó. Ponto E00 é a origem do plano cartesiano, né? É onde que se cruza. Fechou? Pontinho 00. Agora, próximo ponto, F, G e H, um dos dois valores é 0, só para a gente lembrar dessa parte, tal. Aqui no F, ó, se x vale 3 e y vale 0, quem tem valor é o x valendo 3. Então aquele meu pontinho vai estar bem em cima do meu eixo, bem em cima da flechinha. Mas aonde? Bem lá no x valendo 3. Lembra da coordenada F? Né, ó, x vale 3 e y vale 0. Então, bem no x, bem em cima do 3, está o meu pontinho. Ok, galera? Agora, o g, né? O x vale menos 2 e y vale 0. Quem tem valor é o x valendo menos 2. Então, o meu pontinho está bem lá, né? No x menos 2. Está aí o ponto G, para quem não conhecia ele. Beleza? E o ponto H, x vale 0 e y vale menos 1. Opa, agora é o y que vale menos 1. Então, o meu pontinho, né, eu vou pegar e vou colocar lá no y, valendo menos 1, ó, bem em cima do eixo. Pronto. Tá claro que quando está em cima do eixo não está em quadrante nenhum daí, né? Tá colocada a malha de pontos, ok? Das coordenadas cartesianas, tá? Se você analisar, beleza? Aqui nesse caso, ó, ele está em 2 dimensões, não está em 3 dimensões, né? Ó, tá tudo planificado, tá bom? Pode estar isso em 3 dimensões? Claro que pode, tá, pessoal? Claro que pode. Isso eu tenho, o que eu tenho aqui daí? Vamos ver se eu acho uma coisa rapidinho para vocês aqui. Fique mais fácil para vocês analisarem. Ver. Ó, aqui eu tenho uma malha de pontos, foi feita uma altimetria do lugar inteiro, ó, e esses pontos aqui, ó, cada pontinho que foi coletado, ele vai ter 3 coordenadas, a x, a y e a z. No caso, isso aqui é a altitude em relação ao nível do mar, né, ó. Podem analisar que o bichinho aqui ele é extenso. Eu só não vou projetar ele em 3D, porque a hora que eu fazer isso, vai travar e nós estamos fazendo o vídeo, tá? Putz, será que eu tento? Droga. Porque eu acho que não vai dar certo. Eu vou tentar fazer só o ponto 3D, para mostrar o 3D. Se ele travar, eu paro o vídeo, tá? E daí a gente continua. Vamos ver se vai. Imaginei. Já não está respondendo. É que são muitos pontos daí. Droga. Vai fazer o quê?